Claudiceia Nani, psicóloga. Eu também estou na TV Relacionamento. Vem com a gente. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Você é Top. Em todas as vezes que eu vou conversar com as pessoas, sempre me pedem algum conselho. E eu falo assim, seja sempre acima da média. Tudo que você for fazer na vida, seja acima da média. E também no meu hobby, eu procurei ser acima da média. Vocês sabem qual é o meu hobby? Acompanhem aí essa entrevista que eu dei do meu amigo, o grande apresentador, Ronivon. Bom, e abrimos a nossa noite num passeio emocionante por um universo maravilhoso, onde o previsível e o imprevisível também acontece a todo momento. Onde a ação barra emoção e as aventuras ditam as regras da sobrevivência. É um mundo que sai da imaginação dos roteiristas, desenhistas e escritores de todo o planeta, povoando a criatividade sem fim de tantas, mas tantas histórias. E nesse caso, aqui, uma coleção imensa de gibis. Boa noite, Kenji Sakamoto. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, mano. Como é que você está, meu velho? Graças a Deus, tudo ótimo. Eu fiquei certo, até na sua casa. Eu fiquei doido quando vi isso aqui, porque, de fato, isso me devolveu a infância, a adolescência, a própria juventude. Vê isso tudo aí, né? Tá ótimo. Bom, Kenji, você é engenheiro de formação. Sim. Nerd como eu. E quando é que você começou a colecionar gibi? Na realidade, eu gostava muito de ler quando criança. E o fato de algumas histórias em quadrinhos me impulsionaram para ser engenheiro, para ser um bom engenheiro. Então, desde os desenhos de Alex Raymond com Flash Gordon. Ah, Alex Raymond tem paixão por Flash Gordon. Aquelas naves espaciais. Tá. Né? Will Eisner com as suas cidades. Isso. Ok? E também a parte de comunicação, Tarzan, com os tambores na selva. Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, exatamente. Então, acabou virando um hobby, e esse hobby foi aumentando até virar uma coleção imensa. Eu estou vendo. Agora, você é o maior colecionador de gibis que já se ouviu falar. Quantos itens existem na sua coleção? São coleções, os personagens cada vez têm uma coleção. Se a gente fosse desmembrar, daria basicamente uns 3.000 títulos, mais que 3.000 títulos de gibis, só que cada título tem às vezes 100 exemplares, 200 exemplares, 300 exemplares, então dá um total basicamente de mais de 100.000 gibis. 100.000? Exato. Você ficou doido, nunca... É muita coisa. Olha isso aí. Gente, olha isso aí. Jerônimo, o Herói do Sertão. O Almanac do Superman, Batman, tudo isso aí, da minha época, isso. Tudo isso, olha. Ali atrás está o Roy Rogers. Isso, gente! Você não apanha da sua mulher, não? Olha, Capitão Marvel. Hans e Fritz, sobrinho do Capitão. Sobrinho do Capitão, amava exato. Isso, eu amava. Hans e Fritz não tem mais, acabou faz tempo. Gente, olha que coisa. E você ainda tem os bonecos? Isso, alguns sim. Meu Deus do céu, olha que coisa. Tarzan. Gente, as sensacionais aventuras do Anjo. Sim. Passou o Anjo agora ali. Exato. Cisco Kid. Olha, o Globo Juvenil. A minha infância está passando aqui agora. Olha. Buffalo Bill. Olha, eu queria saber o seguinte. Eu não sei como você guarda, eu vi agora. Isso é na sua casa? Eu tenho um local próprio só para gibi. Não dá para ser na própria casa. Porque eu tenho um amigo que colecionava também, não gibi, bonequinhos. Ok. A mulher se separou dele. Ele comprou um outro apartamento do lado para poder passar para lá e ela não aguentou o rojão. Você acredita nisso? Acredito. Meu Deus do céu. Bom, enfim. Essa quantidade de gibis tem que guardar num lugar bastante alentado em termos de tamanho, né? Sim, ele dá um espaço de no mínimo 120 metros quadrados, mas bem cheio de quadrinhos. 100.000 gibis. Agora, um colecionador deve saber
o que é valioso ou não, porque tem muita Sim. coisa publicada. Como é que Exato. você escolhe aquilo que entra para a sua coleção? É qualquer coisa, tudo? Não, na realidade, o formato gibi que a gente conhece, Sim. até gostaria de te mostrar, ocorre o seguinte. Aí está o nome, A gibi, história... que era GB, né? Isso. Nos Estados Unidos. GB. Lá, esse formato chamava-se Comics. DC Comics. Aqui, Exatamente. Isso aqui é de 1949. Exato. E o gibi é esse negrinho maroto do lado esquerdo. Exatamente, esse aqui. Né? Então, a palavra gibi no dicionário quer dizer Esse aqui. negrinho maroto. Ó. Exatamente. E virou sinônimo de histórias em quadrinhos no Brasil. Maravilhoso, meu Deus do céu, Flecha Dourada. Olha isso aqui. Ai, que coisa boa. A Ilha Perdida. E o interessante é que hoje, um dos maiores personagens de quadrinhos do Brasil é o Batman. Tá Só aqui. que quando ele surgiu dentro da revista Superman. Dá uma olhadinha na capa. A revista é a Superman mesmo. Exatamente. Que saiu em 1946 e o Batman só sairia em revista própria Em 48. em 1953. E aqui é 48, aqui. Exatamente. Gente do céu, que coleção. Que coisa maravilhosa. Uma coisa Você também lê alguma interessante- coisa ou não? Ou só guarda? Não, leio tudo. Você lê? Leio tudo. Respondendo a sua pergunta, o que é Globo Juvenil. considerado Olha o brucutu aqui. o brucutu Ferdinando. O gibi- fantasma. Exato. O gibi no tamanho começou em 1930. Então, os gibis de 1930 até 1990, basicamente, eu tenho todos. De lá para cá, eu tenho coisas passadas, porque senão você precisa de muito mais espaço físico. Tá. Tem coisas recentes também, mas eu gosto mais da época antiga. Olha, eu estou vendo ali um brasinha. Certo. Dá pra você pegar? Por favor. Só para eu mostrar. Aqui, Tá. ó. Esse personagem aqui deu nome à minha turma na Força Aérea. Todos nós aviadores da minha turma na Força Aérea, aviadores e intendentes, usávamos isso aqui como distintivo nosso no macacão de voo. Brasinhas. Muito Até hoje nos interessante. reunimos e o nome da nossa esquadrilha é Brasinhas. Assim, perfeito. vendo? Então o gibi Você vê. influenciou. Até isso você vê, né? Interessante. Você sabe dizer, Kent, qual é o gibi mais raro, o mais caro, o mais difícil de ter e que você gostaria de ter e que não tenha? Você tem tudo, né? Tenho. Mas o mais valioso até hoje é um que chama edição de São João, Sim. de 1946. Esse ele é aí? um pouco mais difícil. Esse daí. Que esse daí realmente ele é difícil de ser encontrar uma edição especial de São João. 1942, ó. E ela é assim bastante difícil de ser encontrada. Pelo seguinte, os gibis no final da década de 50 e começo dos anos 60 foi considerado nocivo. E os professores, sociedade, igreja falavam que o gibi influenciava e as pessoas poderiam virar maus elementos. Quando hoje é considerado a nona arte. É verdade, é verdade. Então por isso que alguns gibis são mais difíceis de serem encontrados. Agora, tem essa coisa virtual hoje que eu pessoalmente não gosto. Mas como a história é espaço, e Sim. muitas vezes a gente não tem onde guardar tanta coisa, você já partiu para essa história também, não? Ainda não, do porque virtual? tem um pouco de direitos autorais na jogada. Então tá. teria que ser estudado direitinho o que é realmente coisa antiga, da década de 30, que poderia ser digitalizado, Tá. mas mesmo assim daria um trabalho grande. E as histórias em quadrinhos, na minha visão, são fascinantes, viu, Ken? São fascinantes. Sim. E delas acabaram entrando até para o cinema. Você vê que hoje o que tem de coisa... Estou vendo aqui hoje Batman, o Superman, tudo, personagens, o Capitão América, o Homem de Ferro, tudo isso é personagem, o grupo da Marvel, né? Tá todo, que era meu personagem principal, esse aqui era o Capitão Marvel. Eu amava o Capitão Marvel. E teve que deixar de ser desenhado porque ele voava. E tinha um... tá dando muito reflexo. Bom, aqui. E o Capitão Marvel voava. Dizia Billy Batson, que era o personagem que dizia Shazam. Exato. Aí virava o Capitão Marvel, mas teve que parar de ser desenhado porque já tinham registrado a patente do homem que voava, que era o Superman, né? Sim. Só durou até a década de 30 ou 40. Mandrake, aqui ó, esse fazer um gesto hipnótico e isso era maravilhoso, gente.
Isso, estou encantado com essas histórias. Você vê como você me deu a infância de volta? Que bom. Agora, na sua opinião, qual foi a época de ouro dos quadrinhos? A época de ouro dos quadrinhos nos Estados Unidos foi década de 40 e para nós década de 50. Porque existia uma defasagem grande claro. em trazer os personagens para cá. É claro. Você vê mesmo em automóvel, 1940 já tinha carro automático lá, que era o hidramático. Sim. Isso apareceu aqui na década de 90. Exato. Né? Banco elétrico é da década de 40 também. E digo em termos de automóvel, chegou aqui agora há pouco. Nós éramos muito defasados mesmo. Agora, dessa coleção, existe algum dessas revistas que você possa dizer que é a sua predileta? Eu gosto muito do personagem Tarzan. Mas é maravilhoso. Porque ele protege os animais, as tribos indígenas. Então, é bacana o contexto ali. Um lorde morando um lorde inglês morando na selva. Na selva, exatamente. Você quer deixar algum recado para quem está vendo a gente? Eu gostaria... logo que terminar, esse é um pequeno presente para você, tá? Pelo menos não é coisa querido, tão rara, mas pelo menos obrigado, tem um pouquinho da sua infância aí. Tá aqui. Olha que bonitinho. Obrigado, querido. Obrigado a você. Né? Também, Rony, é um dos livros que eu escrevi. Eu acabei escrevendo no tempo das matinês. 17 livros. Né? 17? 17. Já está autografado. Obrigado. E esse daqui é um dos últimos que eu escrevi, que é gestão de conflitos. Gestão de conflitos. Tá? Então, muito obrigado, Kenji. Muito obrigado. Que coisa. Isso aqui é para todo ilustrado. Lindo, lindo. Obrigado, Kenji Sakamoto. Volte umas vezes, meu velho. Pode deixar. Obrigado, querido. Obrigado a você. Pessoal, eu sou o Kenji Sakamoto, do site www.gibihara.com.br. Eu vou mostrar para vocês os 21 números originais da revista Pato Dono, que foi o primeiro número publicado em julho de 1950. Né? Esta capa, muita gente deve realmente ter visto, porque na década de 80 ela foi republicada com um facsímile, um tamanho um pouquinho menor e uma cor um pouco mais alaranjada. Tá? Mas esse é realmente o original. Tá? Os 21 números saíram desse tamanho aqui, tá? Este é o número 2, e a partir do número 22 ele passou a ter esse tamanho convencional que a gente está acostumado nas bancas. Vocês podem notar que nessa data aqui já tinha o personagem nacional, Zé Carioca, e muita gente ainda não sabe, mas o personagem Zé Carioca ele sempre foi desenhado no Brasil. Tá? As histórias, os roteiros todos foram feitos por desenhistas brasileiros que, por contrato, tinha que assinar como Walt Disney. Tá? Então também são revistas muito raras da década de 50, né? E pouca gente tem realmente os originais e mesmo assim desse estado. Tá? Nós temos aqui também a capa do número 12. Né? Raríssimas pessoas têm todos os exemplares Disney, porque mesmo quem gosta de personagens Disney e fala que tem tudo que foi publicado em quadrinhos, ele precisaria ter pelo menos um espaço de uns 60 metros quadrados, né? Com gibis bem guardados, para que eles pudessem ter a ventilação adequada, ter todos os cuidados necessários de preservação. Né? Esses daqui, por exemplo, os grampos foram retirados, né? Para evitar que eles enferrujem e estraguem a revista. Tá? Nós temos aqui no número 19, né? Passamos agora para o número 20, né? E por último o número 21. A partir daqui os números, o tamanho ficou aquele tamanho formatinho, né? Normal que vocês estão acostumados aos gibis de hoje. Tá? Quem tiver acesso a essa coleção original, né? Procure preservar bastante, porque realmente vale a pena. Na década de 90, a Editora Abril republicou esses 21 números em 3 volumes,
só que em tamanho um pouquinho menor, né, que não deixa de ter o valor, mas nada se compara ao original. Muito obrigado. Meu nome é Kenji Sakamoto e eu vou mostrar um pouquinho para vocês um pouco desse mundo maravilhoso das histórias em quadrinhos, aquele momento mágico que fez com que a nossa infância fosse um pouco melhor. A época de ouro dos quadrinhos aconteceu entre 1940 e 1950 e grandes desenhistas despontaram nessa ocasião. Os quadrinhos no mundo inteiro eram considerados uma raridade, uma obra de arte mesmo, e com isso facilitou bastante esse desenvolvimento aí e a grande proliferação dos quadrinhos. Os heróis do passado, eles eram íntegros e a honra era a coisa principal, ou seja, o herói ele nunca matava, ele levava o bandido preso para a justiça. O herói de hoje, por exemplo, Wolverine, ele estraçalha o adversário com aquelas garras. O herói de hoje tem crise existencial, quer dizer, está mais adaptado aos novos tempos. Então, tem um grupo de pessoas que curte mais os quadrinhos da época antiga, que reflete justamente a época da infância. E são heróis mais puros de coração e têm mais honra. Cada pessoa se identifica com um determinado personagem. Então tem gente que gosta mais de um herói mais super, tem gente que gosta de um herói mais humilde, tem gente que gosta mais de histórias voltadas a faroeste ou a selva. Eu, por exemplo, nessa época eu gostava muito de faroeste, continuo gostando, e também das histórias do Tarzan e do Batman. O Batman também tem uma identidade secreta, na qual o milionário Bruce Wayne, ele se junta ao Dick Grayson, que é o Robin, para combater então a injustiça. Nos Estados Unidos, a palavra história em quadrinhos sempre foi traduzida como comics. Mas no Brasil, o pessoal acabou pegando então um personagem, que é esse garotinho aqui, que vocês podem verificar, e ele acabou, o apelido dele era Gibi. E com isso, ele foi utilizado então para o nome Gibi. E no Gibi, esse daqui, por exemplo, que vocês estão vendo, é da década de 40, tá? Com personagens diferentes dos de hoje. Alguns, como o Zorro, permanecem os mesmos, né? Mas tinha Flash Gordon e mais alguns. E tem uma particularidade, o comandante Rolim, saudoso comandante Rolim da TAM, ele também gostava muito de histórias em quadrinhos. Tanto é que na década de 80, quando ele começou a pensar no atendimento a clientes, que transformaria a TAM numa excelência de serviço ao cliente, ele se baseou nesse personagem aqui, que é o Reizinho. Então, os guardanapos da TAM, aquele tapete vermelho, né, foram baseados então nesse personagem, que era humoristicamente assim, muito bacana, mas que para as pessoas que iam entrar nas aeronaves, dava a sensação realmente de que estava muito bem tratado. Na década de 40 existiam muitas edições especiais que eram chamadas edições de Natal e que saíam verdadeiros almanaques. Mas existe uma raridade que saiu, que foi o Gibi, né, que é uma edição especial de São João, raríssimo. Vocês podem ver que o preço é 8 mil réis. É raro porque tem 4 desses no Brasil. 4? 4. Os outros acabaram se perdendo, infelizmente, com o tempo.
Então quem tem realmente não abre mão. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre quadrinhos, o Gonçalo Júnior editou esse livro chamado A Guerra dos Gibis, que ele tem então, ele fala dos quadrinhos nacionais, e vocês vão ver uma curiosidade interessante. Tem aqui nas páginas internas, aparecem 100 capinhas dos gibis de antigamente. É muito gostoso, é muito saudável, e tudo isso faz com que o teu coração se sinta mais alegre, né? Eu continuo comprando, eu continuo fazendo trocas, e meu telefone em São Paulo, 11 8175-5288. Quem quiser entrar em contato comigo para a gente falar sobre essas raridades, será um grande prazer. Pessoal, eu sou o Kendi Sakamoto, do site www.gibirara.com.br, e quero mostrar para vocês uma raridade. São as 17 primeiras capas de seleções coloridas, tá? Essas daqui são da década de 40, e uma curiosidade, elas foram impressas na Argentina em português para serem comercializadas no Brasil, porque a Ebal, Editora Brasil América Limitada, ainda não tinha o parque gráfico que conseguisse fazer esse tipo de impressão a cores, né? Vocês vão ver uma curiosidade muito grande. Essa revista, por exemplo, ela nunca foi reprisada, nem internamente nos gibis da Disney. Se trata dos Filhos do Bambi. É uma história assim, muito bacana, desenhada pelos mesmos desenhistas que fizeram o filme, né? E uma curiosidade que realmente ela nunca foi publicada. Nós temos aqui também o número 6, a gente pode olhar que os personagens eram um pouquinho diferentes do desenho dele, o traço que tem hoje, né? Nós temos aqui, por exemplo, já o Lobo Mau e o Lobinho. Notem a fisionomia do Mickey e do Pateta, como era um pouco diferente aqui nesse número 8. Número 9 também nós temos aí o Pato Donald, né? Um estilo ainda que seria um pouco mais melhorado. E esse daqui é o Branca de Neve e os Sete Anões, cuja capa foi reprisada nos primeiros números da revista Mickey, quando então já da Editora Abril. Disney gostava muito também de outros cenários e outras coisas, então tem outros personagens aqui. Esse daqui parecido com Tarzan, que na realidade é um mágico chamado Macumbar. Voltamos ao número 12 com o Mickey, aqui numa caixa eletrônica, tem um fantasma. E olha só, década de 40, a gente está falando em Invasão da Terra no ano 2000. Número 14, nós temos aí Donos no Alasca. Número 15 tem as aventuras de Alan e Davi no mundo pré-histórico. O penúltimo número, Bambi. Aqui, na realidade, cronologicamente deveria ser antes, que tem a infância do Bambi, todo o crescimento dele, né? Mas foi publicado de forma diferente. E o último número publicado, que é esse daqui, que é o Cavaleiro Negro, também da Disney. Raríssimas pessoas possuem esses exemplares. Então vocês estão tendo uma oportunidade única de ver assim uma coleção maravilhosa, tá? Que merece ser guardada assim
todo cuidado. Se vocês um dia tiverem um exemplar desse, procurem guardar, ou se não, negociem com alguém que realmente vai guardar, porque é uma grande raridade, né? Então, década de 40, tá? E pouquíssimas pessoas possuem esses exemplares aqui, tá bom? Quando vocês estiverem na frente de um, manuseiem com bastante cuidado. Muito obrigado. Pessoal, vocês gostaram? Espero que sim. Seja sempre acima da média. Acompanhem os programas da TV Relacionamento. Um abraço e até a próxima.